Tal como outras áreas, também o desporto enfrenta as ameaças que prevalecem num âmbito mais alargado da sociedade, e estas têm um caráter diverso e amplitude que vai do local para o global, com infiltrações de organizações criminosas transnacionais. Desta forma, a cooperação global entre as cúpulas das organizações desportivas, autoridades legislativas, acionistas e organizações internacionais é essencial para o combate a estas ameaças. Este e outros temas estiveram em debate no SIGA FITS Forum 2025, que decorreu em Lisboa esta semana e reuniu os principais especialistas globais em anticorrupção e transparência financeira no desporto. Para nos falar sobre este fórum e fazer um follow-up do que aí vem, temos connosco nesta edição do Jogo Económico Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da Sport Integrity Global Alliance, convidado desta edição. Emanuel, é sempre um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo Económico. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E começo por lhe perguntar e desafiá-lo a fazer um balanço deste SIGA FITS Forum e de que forma é que pode contribuir para uma maior integridade da indústria no desporto. Muito bem, muito obrigado, Rodolfo. Obrigado também pelo convite e pelo desafio. Vocês sabem, sou um homem de desafios e nunca vira cara à luta. Neste caso, é uma luta aprazível, porque você dá uma oportunidade de reafirmar mais uma vez qual é o sentido, o alcance, a missão, a visão, a ambição da SIGA, que nos dias que correm é ainda mais importante e indispensável do que nunca. Nós assumimos um compromisso muito sério, de forma abnegada e séria, de tudo fazer para que a crise reputacional que abalou a credibilidade do desporto, não apenas do futebol e das suas estruturas representativas, mas do desporto, à escala mundial, não se voltasse a repetir. Foi um trajeto que iniciamos justamente há 10 anos, de forma gradual, progressiva, consistente, que depois teve um importante desenvolvimento com a criação da SIGA enquanto entidade com personalidade jurídica, com estruturas democráticas, com o envolvimento e a inclusão de todos os grupos de stakeholders e com a afirmação de uma visão reformista, de largo espectro, holística, global e assente em soluções concretas. Não se tratou de agitar bandeiras, não se tratou de proclamar intenções, tratou-se sim de pormos ao lado da indústria do desporto, de toda a indústria do desporto, e apresentar um caminho, um antídoto e soluções concretas. Estas soluções estão condensadas nos nossos estándares universais sobre a integridade do desporto, que abrangem boa governança, integridade financeira, apostas desportivas, formação e que agora vão ter um quinto pilar, que é a sustentabilidade e a responsabilidade social. Prioridades indeclináveis na sociedade de hoje. E mais do que isso, nós pretendemos demonstrar que o desporto era capaz de se autorregenerar, de se autorreformar e de se governar e operar sob os mais elevados padrões de integridade. E isso implicava também criar um sistema de rating independente que procedia à auditoria das organizações desportivas e à sua compliance em relação a esses estándares. Tudo às claras, para que não houvesse dúvidas e para que ninguém fosse capaz de apontar o dedo acusador ao desporto, fosse por inércia, fosse por falta de liderança, fosse por muitos dos atavismos que explicaram a crise que fez com que a reputação do desporto fosse arrastada pela lama. E nesse conjunto de antídotos, nesse coquetel de antibióticos que nós oferecemos à indústria e que tem vindo a ser implementada, dela fazia parte também promover de uma forma construtiva e positiva um choque cultural para que as organizações desportivas assumissem essa liderança por vontade própria, cientes de que, se fossem bem governadas, se pautassem a sua conduta por transparência e integridade, isso trazia mais credibilidade ao mercado e essa credibilidade, por sua vez, seria o motor de mais paixão, melhor entretenimento, mais credibilidade, mais investimento e mais impacto social, que no fundo
é o objetivo que o desporto visa promover e, com isso, também dignificar a função daqueles que servem o desporto, sejam como atletas, sejam como dirigentes, sejam como prestadores de serviço e sejam até como patrocinadores e investidores. Porque é certo e sabido que sofrem também eh, de profundas dúvidas e de profundas dificuldades, cada vez mais, para justificar os milhões que põem e a competição é que se tem que entregar para ganhar esses espaços de visibilidade e notoriedade. O FITSForum, no fundo, ataca a chaga mais premente da indústria do desporto, que tem a ver com a sua regulação financeira, com as transações financeiras, no fundo, com o dinheiro. Não é? O tal vil metal, sem o qual nada existe, e nada opera, e nada funciona. E eu tive a ocasião de dizer que, no quadro da implementação dos nossos estándares universais, o nosso propósito é ajudar as organizações financeiras, ajudar as organizações desportivas, ajudar os governos a terem um mapa da mina pelo qual se possam guiar e, cada um no seu espaço, implementar essas reformas que vão proteger o desporto de transações ilícitas, de agentes, sejam investidores, sejam especuladores, de reputação duvidosa e de interesses obscuros, porque o desporto, vítima também do seu sucesso, tem atraído muito dinheiro, mas muito desse dinheiro e muito desses investidores deixam profundas dúvidas em relação à sua credibilidade. E quem está minimamente atento sabe que isso é verdade. Portanto, a única forma de valorizar a imagem e a credibilidade do desporto é ter legislação adequada, é ter cooperação efetiva, é ter boas práticas implementadas a todos os níveis, federações, ligas, organizações internacionais. E neste momento, apesar dos avanços, há profundas lacunas, há profundos buracos nessa estratégia que devia ser holística, coletiva e global. Há atrasos do ponto de vista da cooperação internacional que são fruto não apenas da falta de liderança, mas de uma certa cultura diplomática que se habituou ao croquete e ao caviar, em detrimento de avanços concretos, tangíveis e palpáveis, como se nós nos pudéssemos contentar com vitórias de pirro e com avanços episódicos, como foi o caso do G20. O G20, o G20 não é apenas uma sigla, nem é apenas um agrupamento dos 20 maiores e mais influentes governos à escala global, 19 mais a União Europeia. É uma responsabilidade coletiva que é indeclinável, que é impreterível e que não pode ser apenas andar aos soluços. Tivemos grandes avanços na presidência italiana. Pela primeira vez, a anticorrupção foi eleita no desporto, foi eleita como uma das 3 prioridades. Trabalhamos muito para conseguir. Depois veio a Indonésia, veio o Brasil, veio a Índia e foi só andar para trás. Foi só andar para trás. E o crime organizado não dorme. Aqueles que nas sombras se movem para sugar o sangue, vale dizer, a credibilidade, a sustentabilidade económica, o futuro do desporto, e o deixam em risco reputacional profundamente lesivo, não se movem por conveniências, não se movem por espartilhos. Eles são determinados, eles não tiram férias, eles não descansam. E o desporto e a indústria, e sobretudo quem governa, também não o pode fazer. Sob pena da sociedade perder um dos seus pilares fundamentais, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, não é? E nós estamos aqui, como se fôssemos a orquestra do Titanic, a tocar alegremente, a enganarmos todos Enquanto está enquanto o tudo a ir barco ao vai ao fundo. fundo. Perdão? Exato. Pegando precisamente nesse exemplo que deu de Itália, mas ao mesmo tempo os recuos do Brasil e Indonésia, perguntava-lhe como é que está a cooperação internacional no âmbito do combate a organizações que estão cada vez mais a fomentar a corrupção e o branqueamento de capitais através do desporto. Olha, muito sinceramente e muito diretamente, há avanços significativos, mas também há impasses
e há, digamos, um stalemate em algumas circunstâncias que são difíceis de compreender. Há aqui também interesses estratégicos. Não é por nenhum acaso que a China e a Rússia têm bloqueado todos os avanços, ou avanços significativos, no âmbito do G20, no que diz respeito ao combate à corrupção. E é preciso ter a coragem de o dizer, porque eu não vejo ninguém a assumir esse problema. E é um problema. O combate à corrupção está acima das conveniências políticas, está acima dos interesses económicos e está acima do ego com que muitas vezes as questões de Estado são tratadas. O combate à corrupção é um combate civilizacional, pelos valores que informam a nossa sociedade. E não é possível haver forças de bloqueio ao nível do G20 que continuam digamos, a prevenir e a evitar que a marcha do progresso seja feita a todo vapor. Não é possível. Há que encontrar mecanismos para tornear esses óbices. Não é? O simples fato da participação da iniciativa privada como um aliado precioso na prevenção e combate à corrupção tem sido travada também por questões ideológicas. Ora, isso é inaceitável e incompreensível. E há que ter a coragem de o dizer. Não é? Portanto, mesmo do ponto de vista nacional, o desporto não se circunscreve ao emblema, não é? Digamos, ao circo tribal de cada jogo, dos emblemas mais populares ou dos êxitos da seleção nacional, porque arrasta muita gente, como se nós estivéssemos aqui na época romana e põe circo, fosse o que as pessoas precisam. Onde é que está as grandes opções, os grandes desígnios, a ação liderante dos governos na promoção de um desporto salutar a todos os níveis? Onde é que está? É uma questão que tem que ser discutida e nós estamos disponíveis para o fazer. Por isso é Hum, que a ação da SIGA assenta em propostas concretas, em prioridades essenciais, é decisiva e nós não nos vamos cansar de o fazer. O FITS Forum trouxe um importante impulso nesta caminhada. Porquê? Porque tocou na ferida, tocou nos aspectos mais essenciais, promoveu um debate sério, objetivo, baseado nos factos e nas realidades, congregou algumas das principais entidades com responsabilidade e com créditos nesse espaço, líderes de todos os setores da sociedade e da economia, e até importantes decisores de topo, e uniu esforços rumo a um caminho convergente que privilegia o diálogo positivo, a cooperação construtiva e a ação orientada para resultados. E é esse o objetivo que queremos fazer, não apontando o dedo a ninguém, não atirando lama para ninguém, que é digamos, o objetivo, e parece ser a rotina diária de muitas organizações que para aí andam, não é nossa. O nosso objetivo é construir, é avançar, é mobilizar e, sobretudo, apresentar resultados. Você estava-me a falar do progresso e eu não queria deixar de assinalar um importante, para além do que já disse. Depois de muito esforço, muito esforço, de há muitos anos, finalmente houve consenso na União Europeia na criação de uma agência europeia de prevenção ao branqueamento de capitais. Sim, prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento terrorista. Essa agenda, esta organização, esta agência, está, digamos, a construir os seus alicerces e os seus pilares, no tempo que é o tempo comunitário, que é o que vale dizer de forma muito lenta, não é? A presidente, a senhora italiana, foi eleita em dezembro passado, já requeriu uma reunião para voltarmos a tocar nessas questões e afinarmos e acelerarmos a nossa cooperação. Estou certo que isso vai acontecer agora em breve. E a partir também deste FITS Forum e do consenso fortíssimo que aqui foi gerado, eu próprio tomarei a iniciativa de entrar em contato com os presidentes das federações europeias e internacionais, com os líderes das principais ligas, não apenas por ter sido o pai fundador das ligas europeias e das ligas mundiais, tem esse dever, mas como dirigente da SIGA,
tem essa obrigação e vamos, de facto, tirar a limpo a questão de saber se estamos todos unidos na ação ou se é apenas fogo de vista e muito paleio e muita parra e pouca uva. Essa clarificação de águas tem que ser feita e nós vamos promovê-lo de uma forma serena e construtiva, mas também com toda a firmeza. Leonel, já temos aqui menos de 5 minutos para esta conversa. Gostava que aproveitasse esse tempo para nos falar sobre os prémios que no final do FIDS Forum foram entregues, os prémios anticorrupção. Gostava que me descrevesse em poucas palavras as personalidades que foram reconhecidas durante este fórum. Muito bem, ainda bem que fala nisso, porque é muito importante nós reconhecermos os méritos e o sacrifício e o valor daqueles que se dedicam a esta causa, que é uma causa que nos diz respeito e impacta positivamente. Neste caso, foi decisão unânime de atribuir estes reconhecimentos, essas distinções, a duas personalidades. O Richard Weber foi a pessoa que, no Departamento do Tesouro, sendo ele o Chief IRS Officer, responsável pela investigação criminal, foi ele que liderou todo o processo que ficou denominado por FIFA Gate. Foi um processo que envolveu duro, mas tal como a Fênix, foi possível o desporto renascer com uma outra atitude, com uma assunção de responsabilidade muito maior para a promoção e a defesa da integridade. Isso deve-se ao esforço dos homens e das mulheres que o Richard Weber liderou, mas sem a coragem dele, sem o espírito liderante, sem o compromisso, isto não seria possível. E, portanto, nós fizemos aquilo que era elementar, que era reconhecer o papel dinamizador que ele teve em todo este processo e que permitiu, de resto, todas as reformas que, a partir de então, vieram a ser implementadas. E eu acho que o desporto hoje está muitíssimo melhor do que aquele que tínhamos há 10 anos atrás. Portanto, este é um justo reconhecimento. De resto, aproveito para dizer, Richard Weber é uma eminente figura do mundo do direito e do law enforcement, mas é também, para além de outros cargos que ocupa, presidente do nosso Comitê Permanente sobre Integridade Financeira e Transparência no Desporto. Do outro lado, Marcelo Picci, um herói da luta pela liberdade, pela democracia, pelo direito do Paraguai, procurador do Ministério Público, amante do futebol, futebol limpo, de boas causas, que foi assassinado na sua lua de mel, precisamente por levar a sério este combate pela salvaguarda da integridade no desporto. Tivemos um testemunho pessoal muito íntimo da sua viúva, que nos deixou todos tocados e que nos fez também compreender que não são apenas os campeões, não são apenas os líderes, não são apenas as pessoas que, sendo anónimas ou não, demonstram uma coragem que transcende toda a nossa imaginação, mas são também as suas famílias. As famílias daqueles que estão na linha da frente são igualmente merecedores do nosso elogio, do nosso reconhecimento, porque só eles sabem as dificuldades, os desafios, as adversidades por que passam. E sentimos isso também na voz da viúva de Marcelo Picci. Exigimos, exigimos ao governo paraguaio, ao presidente do Paraguai, ao sistema judicial do Paraguai, que seja feita justiça. Porque quem ceifou prematuramente a vida de um homem que a dedicou ao combate pela lei, não pode passar impune. E nós, por nossa parte, exigimos justiça e vamos continuar a fazê-lo até que os responsáveis sejam de facto julgados e punidos por isso, porque não há perdão para quem comete esse tipo de crime. Esses SIG Anti-Corruption Awards vão ter agora uma outra configuração. A partir deste ano, nós vamos promover os Sport Integrity Awards em vários domínios também na área social, como seja as questões de direitos humanos, de inclusão, de diversidade, promoção da liderança feminina, promoção também da liderança no espaço
jovem. Queremos os jovens também a fazer parte deste movimento independente global e, naturalmente, a comunicação social está sempre convidada, sem sem dúvida. constrangimentos e sem condições. Claro que sim. E Manuel, mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo neste jogo económico e certamente não vão faltar oportunidades para voltarmos a falar e despeço-me com até breve e sem dúvida Muito oportunidades obrigado, não até faltarão breve como e isso. parabéns também pelo vosso trabalho. Mais uma vez, muito Felicidades. obrigado pela sua presença. Obrigado. Já a seguir, na terceira parte do jogo económico, fique com as escolhas da semana.